Guia de protocolo com termos simples para ficar fácil de entender. Afinal, quando caímos de paraquedas nesse Otome Game, achamos que íamos passar o dia todo brincando com os meninos lindos. Porém, passamos o dia batalhando e garimpando pedrinha, não é verdade? O que é protocolo? São as pedrinhas que colocamos nas cartas solares e lunares, o que dá mais força a elas para as batalhas. Os protocolos são divididos por níveis de raridade, ou seja, o quanto ele é forte. Temos o azul, que seria o mais fraco, o roxo lilás, que seria o mediano, e o dourado, que é o mais forte. Você consegue identificar a raridade nessa barrinha abaixo dele, tá? Não é a cor do protocolo, é a cor dessa barrinha que indica a raridade. Nós temos 2 protocolos para as cartas solares e 2 protocolos para as cartas lunares. Para as cartas solares é o beta e o alfa, o cubo e o losango, e para as cartas lunares, o delta e o gama, o triângulo e a estrelinha. Cada protocolo tem uma listinha de atributos que são divididos entre talento, dano e carregamentos de energia. Você consegue pegar os protocolos no Coro Hunter. Todo dia da semana fica disponível um par diferente de cor, exceto aos domingos, que fica disponível todas as cores. Nos primeiros níveis você vai conseguir apenas os protocolos azuis e conforme for subindo, vai começar a vir o roxo e a partir do nível 6 começa a vir os primeiros protocolos dourados. É importante que tente chegar ao nível 10 para pegar os melhores protocolos. Não precisa fazer 3 estrelas, basta você ganhar uma única vez para que você possa vir aqui e pegar no automático sem ter que batalhar novamente. E vir selecionando com quais vai ficar e quais vai descartar. Mas o que é talento? Talento é ataque, defesa e HP. Cada carta tem um dos talentos que é mais alto que os outros, por isso que são divididas em ataque, defesa e HP, assim como os companheiros de batalha. As cartas solares, o par solar, é que nos dá um companheiro para que possamos batalhar, como recentemente tivemos o Silos Vampiro, que é um companheiro de defesa, o Deus da Aniquilação do Zane, que é um companheiro de HP, o Sereio do Rafael, que é um companheiro de defesa, o X02 do Caleb, que é de ataque, o Coronel, que é um par fixo que você pode conseguir no banner fixo, ele é de defesa, o Dragãozinho do Silos HP e o Mafioso do Silos ataque. Um exemplo com os companheiros que eu tenho para mostrar para vocês. Assim como as solares, as cartas lunares também são separadas por talento. Nas lunares, você consegue identificar qual é o talento dela vindo aqui na parte onde adicionamos o protocolo, como por exemplo, a da carta de Idol do Silos é de ataque e a da maçãzinha do Caleb é uma carta de defesa. Agora que sabemos o que é talento, vamos ver quais são os danos e os carregamentos e para que servem. Vamos começar com o Critical Hit, que é a taxa crítica. O que é taxa crítica? É a chance de um golpe, de um dano, sair mais forte que o normal. Por exemplo, se geralmente o seu dano é de 100 pontos, dependendo de quanto você tiver de porcentagem de Critical Hit, há uma chance desse golpe, esse dano, sair entre 150, 120 ou 200 pontos. É um exemplo, tá, gente? Eu não estou dizendo que é essa a pontuação no jogo, é só para vocês poderem entender. O Critical Hit, ele pode vir no status principal, que é essa linha destacada de cima. Ele só vem no status principal, nessa linha de cima, nos protocolos triangulares. Mas ele também pode vir no substatus, que é essa linha de baixo, em qualquer protocolo. Esse exemplo que eu coloquei não tem um critical hit no substatus, na linha de baixo, mas ele pode vir também. Claro que quando ele vem no substatus, não se compara a porcentagem que ele pode chegar no status principal quando ele vem no protocolo triangular.
Mas como identificamos isso na batalha? Vocês podem ver aqui nesse exemplo que quando a gente atira no inimigo, tem 2 tipos de números, um branco e um amarelo. Toda vez que aparece o amarelo, você conseguiu um acerto de critical hit, um dano crítico. E quando é branquinho, é o golpe normal. Vocês podem ver que os danos em amarelo são mais fortes que os danos em branco. Critical Damage, aumento de golpe crítico, ou seja, ele faz o critical hit, a taxa crítica, ter uma chance de sair mais forte, dela acontecer. Ou seja, se você tiver uma taxa de critical damage alta junto com uma taxa de critical hit alta, a chance de você conseguir dar esse dano, esse golpe mais forte, é maior. Quando enfrentamos certos inimigos, principalmente os chefões, eles podem vir com escudo, que é esses losangos roxos na parte de baixo da barra da vida dele. Quando tem um inimigo que vem com esse tipo de escudo, com essa proteção, nós temos que usar um outro protocolo para lutar com eles, que é o dano por inimigo enfraquecido, o Damage Boost. Quando você consegue quebrar o escudo do inimigo, aparece uma outra barra roxinha por debaixo da barra de vida do inimigo, que é quanto tempo ele vai ficar enfraquecido. Ou seja, é hora de aproveitar e dar mais dano a ele. Esses danos por dano por inimigo enfraquecido, eles são da cor roxinha, como vocês podem ver. Então, durante esse tempo, é quando o dano por inimigo enfraquecido vai funcionar. Enquanto ele estiver com o escudo levantado, esse golpe não dá dano. O que dá dano é o critical hit ou os golpes normais. Então, o dano por inimigo enfraquecido só é eficaz se você for lutar em uma batalha com inimigos que tenham escudo. Carregamento rápido de energia. Na batalha, nós temos os golpes básicos, que é daquela bolinha maiorzinha, e nós temos alguns golpes especiais um pouco mais fortes, inclusive o golpe que quebra escudo. O carregamento rápido de energia só vem nos protocolos de cubo, ou seja, protocolos para cartas solares. Todos os pares solares que são ranking 0, você precisa usar um carregamento rápido de energia, com exceção do X02 do Caleb, que ele precisa de outros 2 cubos para ter um desempenho melhor. Na batalha, você pode ver que tem uma barrinha amarela com estrelinhas amarelas abaixo da sua barra de vida. Conforme ela carrega, você pode usar os golpes especiais de acordo com o custo de estrelinha de cada um. Carregamento rápido do juramento é o golpe especial. Aquele douradinho que fica no canto, que tem uma animação bonita quando a gente clica nele. Ele faz o especial carregar mais rápido durante as batalhas. Força do juramento. Ele aumenta a força do golpe especial. Ou seja, ele faz o dano do golpe da animação ser mais forte, ou seja, causar mais dano no inimigo quando você usa na batalha. Aqui um resumo do que é cada tipo de dano e carregamento, para que fique mais fácil de vocês decorarem de início. Então vocês podem bater um print dessa tela para poder lembrar o que cada um faz, para poder ficar mais fácil. As cartas lunares têm critical hit, ou seja, taxa crítica. Toda vez que evoluímos uma carta lunar de 10 em 10 níveis, aumenta um pouco o critical hit dela, assim como também aumenta conforme você ranqueia a carta. O ranking aumenta tudo. O HP, a defesa, o ataque, o critical hit, tudo. Melhora a carta em tudo. E claro, você aumentando o nível da carta, a cada nível ela aumenta um pouquinho tudo isso, exceto o critical hit, que é de 10 em 10. As solares é a mesma coisa, só que as solares têm critical damage, ou seja, uma complementa a outra. Conforme você for aumentando de 10 em 10 o nível da carta ou ranqueando a carta, você aumenta o critical damage.
o meu par solar do coronel é R3 e já está no nível 80 despertado. Com isso, ele me deu 20% a mais de critical damage. 20% num par, 20% no outro. Agora, comparando com o meu X02, que é R0 e está despertado, ele tem apenas 11% de critical damage. O que vocês estão vendo de pontuação laranja é o que ele tem a mais quando a gente coloca protocolos para ele. Agora que entendemos o que cada dano faz, vamos ver a estrutura de um protocolo. O da estrela, por exemplo, o status principal sempre vai ser ataque. É fixo, tá, gente? Toda vez que pegar um protocolo estrela, o primeiro status é ataque, sempre. E embaixo nós temos os substatus, que podem vir os danos e talentos. Esse aqui é um protocolo zerado, ele tem apenas 2 substatus, que é o Critical Damage e o HP bônus. Toda vez que você evolui um protocolo, a cada 3 níveis pode entrar um substatus novo ou não, ou apenas aumentar o que já tem. Por exemplo, esse. Pode entrar um Critical Hit, que seria muito bom, e mais para frente entrar um HP adição, que é o HP bruto, o 100%, que é somente a soma. Ele seria um protocolo de HP. Excelente, somente com talento de HP. É importante tentar manter o máximo possível seus protocolos focados apenas em um talento, e eu vou explicar mais para frente o porquê. Já o protocolo losango, ele tem o HP fixo no status principal. Então, toda vez que você pegar um losango, o HP é fixo. Esse é um exemplo de um protocolo que até agora só está voltado para defesa. Ele tem defesa adição e defesa bônus e critical damage. E até o momento ele só manteve esses 3 substatus. Ele pode até o final manter esses 3 ou entrar mais um. Pode entrar um critical hit, um dano para o inimigo enfraquecido ou um outro talento. Os triangulares. Como eu disse antes, o triangular é da carta lunar e no status principal pode vir 1, 2, 3 danos. Taxa crítica, aumento de taxa crítica ou dano por inimigo enfraquecido. Mas também pode vir no status principal 1 dos talentos, ataque, defesa e HP. Particularmente quando vem um dos talentos no status principal, eu já descarto o protocolo, porque para mim funciona mais se tiver um dos danos, porque é somente aqui que ele vai ter uma boa porcentagem para a gente poder trabalhar. Claro que ele também pode vir em pequenas porcentagens distribuídas no substatus, como nesse mesmo, que ele tem mais 4,5% de dano por inimigo enfraquecido, que vai somar com os 18 e vai somar com todo o restante do meu time. Protocolos cubos, que são das cartas solares. Carregamento rápido do juramento, força do juramento e carregamento rápido de energia, você vai encontrar apenas na parte de cima do cubo, exceto força do juramento, que ele também vem distribuído no substatus, ele pode vir também. O cubo também pode vir talento no status principal, ataque, defesa e HP. Agora, dependendo do seu ranking e do seu companheiro, pode valer a pena sim o cubo você ter no status principal, claro, se no substatus for o mesmo talento, para você usar com o seu companheiro. Por exemplo, com o Salus Vampiro e com o Coronel do Caleb, eu tenho cubos que é no status principal defesa e no substatus tem defesa adição e defesa bônus, para poder dar bastante defesa para eles. Porque além dos danos e dos carregamentos, nós temos que ter uma taxa alta do talento que estamos usando no grupo. Por isso que é importante tentar manter o máximo possível o protocolo com talento duplicado, como esse que eu estou mostrando. Duplicado é quando ele vem 2 vezes, quando ele vem adição e porcentagem, como é o caso do HP. Então eu tento o possível para manter sempre o que eu posso de protocolo com talento duplicado. E como montamos um time para as batalhas? Tudo depende
do que você tem, o nível das cartas, como estão seus protocolos e o que você vai enfrentar. Por exemplo, recentemente eu passei na 200 aberta. O primeiro time eu poderia ter ido com o Caleb, mas eu preferi ir na força bruta, porque minhas cartas do Silas estavam melhores do que algumas vermelhas do Caleb. Então eu preferi ir na força bruta. Força bruta, a gente tem dificuldade em quebrar o escudo, porque não tá com as cores. Então, geralmente, focamos mais em Critical Damage e Critical Hit, tentando manter eles o mais alto possível, com protocolos voltados o máximo possível no talento do companheiro. Por exemplo, aqui eu estava com 4.200 pontos de defesa para usar com o Vampiro do Silas. Já o segundo time, eu bati as cores com o Caleb, mas eu precisei aumentar bem os meus protocolos para aumentar o máximo que eu pudesse o ataque do grupo, porque eu tinha taxa crítica, eu tinha dano para o inimigo enfraquecido, mas eu não tinha força o suficiente. A força está no talento do companheiro. O X02, quanto mais ataque tiver, mais forte ele fica. O Vampiro do Silas, quanto mais defesa ele tiver, mais forte ele fica. E o Dragãozinho do Silas, quanto mais HP ele tiver, mais forte ele fica. Falando nisso, eu troquei os meus protocolos das minhas cartas ranqueadas, porque até então eu fazia força bruta com protocolos de HP nas cartas, mesmo a carta não sendo de talento de HP, coloque o talento de HP se o seu companheiro for de HP. Quanto mais HP, mais forte ele fica. Essa carta verdinha do Silas, ela era de HP. Só que agora eu estou usando protocolos de defesa nela, por causa do vampiro, mesmo ela não sendo uma carta de defesa. Ele tem 2 talentos, ele tá com defesa duplicada e um HP adição ali. Eu não me desfiz desse protocolo porque ele tem defesa duplicada, ou seja, adição e porcentagem, porém a defesa dele é de 26%. É muito difícil disso acontecer, dele ir tão alto. Por isso, não descartei e devo ficar com ele, caso eu consiga um outro melhor, para usar com outras cartas, com certeza, porque ele ainda é um bom protocolo. E esse aqui é o protocolo que eu uso com essa carta quando eu vou com o Dragão do Silas. Como o Dragão do Silas é HP, eu uso esse daqui, que é um bom protocolo que eu consegui, para HP. E quando eu vou com um Vampiro, eu uso esse outro, que é de defesa. Mesma coisa o triangular. Se eu for usar o dragãozinho, eu vou com este de HP. E se eu for usar o vampiro, eu vou com o protocolo de defesa, sempre acompanhando o talento do companheiro. A Lari tem um vídeo interessante mostrando os danos que acontecem quando a gente segue o talento do companheiro ou quando a gente segue o talento da carta. Eu vou deixar o link nos comentários para que vocês deem uma olhada. Mostrando um pouco dos meus protocolos. Como eu já falei para vocês, eu tento o máximo possível manter o talento duplicado e somente o talento duplicado, como esses de ataque que eu estou usando com o Caleb, o X02. Claro que nem sempre vai vir protocolos assim, por exemplo esse, que ele tem ataque e defesa adição, mas o ataque dele é tão alto e eu preciso muito de dano por inimigo enfraquecido que eu mantive ele assim. Esse aqui, por exemplo, era um protocolo que só tinha ataque adição e ataque porcentagem. A porcentagem dele estava em 25% e quando ele chegou no 12, entrou esse HP. Levei ele até o final porque eu tinha certeza que no 15 ele ia subir mais um pouco o ataque. E ainda assim, ele continua sendo um bom protocolo. Então, tentem o máximo possível focar em protocolos que tenham talento duplicado. Caso não apareça, como eu mostrei exemplos, que tem apenas um, ou que tenham 2 talentos, mas que pelo menos um deles é duplicado, é bom para manter. Porque, gente, é difícil vir o protocolo, abre aspas, perfeito. Temos que trabalhar com o que tem para podermos avançar e com o tempo conseguir protocolos melhores. E depois você vai trocando, decompõe ele para poder evoluir outros protocolos ou deixa guardado para algum outro time, algum outro grupo, aí é com você.
A maioria dos meus é ataque e defesa, porque o que eu uso mais é o X02, o Coronel e o Vampiro do Silas. Tenho bons protocolos de HP que eu preparei pro dragãozinho, só que o dragãozinho acaba que eu tô usando menos porque eu sou péssima com espada gigante. Eu sou péssima em geral em batalha, gente. Eu tô melhorando agora na força hercúlea para conseguir diamantes. E eu tenho 2 vídeos que eu também vou deixar linkado. Um é garimpando protocolos, descartando e guardando, e eu explicando o porquê. E também eu tenho um outro vídeo evoluindo protocolos para vocês verem o que acontece quando às vezes estraga um protocolo ou o que faz eu manter ou descartar. Vou deixar esses 2 nos comentários do vídeo. Com tudo isso em mente, na hora de batalhar, vamos pensar em que protocolos usar se batermos as cores, além dos protocolos estarem voltados para o talento do companheiro e o inimigo tiver escudo, que geralmente os chefões têm, devemos ir com dano por inimigo enfraquecido, alto. Geralmente, depende da batalha, gente. Pode ser 3 triângulos com dano por inimigo enfraquecido e 1 de critical hit, ou 2 de critical hit e 2 de dano por inimigo enfraquecido. Se você sentir que é um inimigo muito resistente, muito duro, geralmente aqueles de pedra, precisa um pouco mais de critical hit. Ou, muitas vezes, eu precisei colocar 4 com dano por inimigo enfraquecido para conseguir ter força para passar. Mas tudo isso depende do nível das suas cartas, do rank das suas cartas, se você tá batendo as cores ou não e o inimigo que você está enfrentando. Por isso que é bom você entender o que cada dano faz para você poder pensar no que você vai usar para enfrentar o inimigo. E quando não batemos as cores? Vou dar um exemplo de força bruta aqui na órbita flutuante que eu fui com o Vampiro do Silas, focando em Critical Damage e Critical Hit, o mais alto que eu consegui colocar. E quando você não bate as cores, você quebra o escudo com mais dificuldade de 1 em 1 e você perde o bônus que você ganha a mais por não estar batendo as cores. Por isso que na força bruta depende do que você tem. Às vezes vale a pena colocar algumas cartas da cor que está pedindo, outras não, com as suas melhores cartas, com seus melhores protocolos, para que você tenha força para conseguir derrotar o inimigo. A Lari tem um vídeo sobre força bruta, também vou deixar nos comentários para que vocês possam ver e conseguir montar os seus times com o que vocês têm. Espero que vocês tenham entendido o que é cada dano e quando usar, para poder ver a melhor maneira de montar o time para poder enfrentar certos inimigos. Qualquer dúvida eu vou tentar responder nos comentários. E se vocês ainda não conseguem pegar protocolos dourados, usem os roxos e os azuis para vocês irem evoluindo. Quando conseguir os dourados, descarta eles para poder virar material para evoluir os dourados. Trabalhem com o que tem, com o que eu expliquei em mente, que devagar vocês vão conseguindo protocolos melhores, evoluindo as cartas e conseguindo avançar. Fazendo assim, aos poucos, vocês vão tendo força para poder ir passando nas órbitas, no quinzenal do Senior Hunter. Então, é um trabalhinho de paciência e foco que vocês com certeza vão conseguir.